Na programação da Jovem Pan, por favor, Zuzu, apresenta o nosso convidado agora, que é muito importante, e ele está aqui com a gente. Vamos falar de política e dar uma passada pelas notícias. Bom, um dos maiores comentaristas aqui da casa, ele é engenheiro, autor de 5 livros, ex-consultor do Banco Mundial e ex-secretário do Estado do Rio de Janeiro, nosso querido Roberto Mota. Boa tarde, meus amigos. É um prazer estar de volta. Como é que foram as férias? Sensacional. Tava muito bom, viu, Mota? Pena que acabou. Queríamos férias eternas, mas não tem jeito, que os boletos sempre vencem e a gente tem que estar aqui, né? Tem que tocar o barco agora. O Brasil agora já parece que já acertou lá no Congresso, deu a lógica, né? Deu foi reeleito, né? O Lira e o Pacheco foram reeleitos, ficou aquela história, veio aqueles números lá, muita gente torcendo, mas deu a lógica, né? Deu a lógica. Surpresa teria sido um resultado diferente, né? Pacheco foi reeleito com 49 votos contra 32 do Rogério Marinho, que eu acho que é um fato novo, né? É uma posição forte aí. Arthur Lira teve, eu acho que foi uma votação recorde, 464 votos. É o que os eleitores conservadores e liberais queriam? Não. Mas é o que a gente tem para hoje, né? Mais uma vez, essa realidade da política. A política, muita gente às vezes perde isso de perspectiva. A política é uma atividade que tem como objetivo atingir posições de poder. Isso desde que o mundo é mundo. Às vezes, algumas pessoas usam essas posições de poder para fazer o bem. Mais comumente, elas usam para o seu próprio benefício, né? Então, a gente tem que ter sorte de vez em quando, conseguir colocar em posições de poder pessoas do bem, que querem fazer o bem. Isso acontece, né? Já aconteceu muitas vezes e vai acontecer de novo. Agora, eu não acredito, Emílio, em bala de prata. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Não é um único acontecimento que vai nem jogar o país no abismo e nem resolver daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Então a gente tem que olhar esse acontecimento de ontem com essa perspectiva. Eu estou vendo muita gente aí desesperada nas redes, né? Dizendo, o Brasil acabou. Hoje de manhã eu estava aqui fazendo uma live no meu canal, aí entrou alguém, botou esse comentário. Aí eu perguntei, quantas vezes vocês já ouviram essa frase, o Brasil acabou, nos últimos 6 ou 8 meses, né? A gente for contar, tá toda hora as pessoas dizendo isso. Mota, teve além das eleições lá em Brasília, a gente teve 2 fatos que me chamaram a atenção, eu queria a sua análise. A primeira é que o Daniel Silveira, ele perdeu lá o foro privilegiado e ele foi preso. Foi encontrado 270 mil em dinheiro. Não sei se isso é crime ou não. Acho que não é se tiver, né, origem. O carecão. Ele tá em cana. Foi preso agora porque ele perdeu o foro. Mas a justificativa é que ele tinha que não poderia danificar a tornozeleira eletrônica ou voltar a ameaçar ministros do STF ou colocar em dúvida as urnas eletrônicas em veículos de comunicação. Então esse é um dos motivos foi esse. A gente não sabe o que ele fez, também o entendimento talvez o Mota saiba. E o segundo, que também está ligado ao Daniel, é o Marcos Duval, que é senador, e ele falou que recebeu uma proposta do Daniel e que o Bolsonaro estava presente de dar uma espécie de golpe. Pelo que eu entendi, ele colocaria um microfone escondido, falaria com Alexandre de Moraes algumas coisas, gravaria e usaria isso. E aí o Marcos Duval, ele abriu mão do cargo, abriu mão do mandato de senador e falou que sexta-feira vai trazer as provas. Mas não vai sair, não. Eu queria saber... Vai ser uma reportagem na Veja. Mas ele não vai sair, não. Ele, na sexta, na Veja, isso. Mas a questão do que ele falou tá em todos os veículos. Ele fez uma live, acho que com o MBL também. Mas eu queria que o Mota, que acompanha melhor do que eu política, desse a leitura dele sobre esses 2 fatos. A prisão e as acusações do Marcos Duval. Ô, Sami, a gente não pode falar do preço dos ovos, não. Eu vi que vocês estavam falando aí. Inclusive, eu sei quanto custa uma dúzia de ovos, hein? Quanto tá custando? R$9. Aí no Rio tá quanto?
R$9, R$10. Quem faz o supermercado e a feira aqui em casa sou eu. Ó, boa. Sem preço de tudo. Boa. Tudo subiu. Tá tudo subindo. Mas vamos lá, não vou correr da raia, não. Olha, eu vi essas duas notícias. Não tem maiores detalhes. É muito difícil comentar notícias como essa sem primeiro me informar. E tem um aspecto jurídico aí que eu nem ouso tocar. Porque primeiro eu sou engenheiro, depois algum dia na história desse país, eu pelo menos conseguia ver sentido em algumas decisões. Esse tempo ficou muito para trás. Há muito tempo que eu mesmo tenho que ligar para várias pessoas e às vezes escuto de pessoas competentes e preparadas interpretações completamente diferentes, né? O que eu acho que chama a atenção aí nesses dois casos que o Sami mencionou, primeiro, é a questão da liberdade de expressão. Eu falo sobre isso praticamente quase todo dia, né, no Pingos. A gente vive um momento em que certas coisas não podem ser ditas, outras coisas podem. Isso não é a liberdade de expressão, né? Então, você não pode classificar certas opiniões como proibidas e dizer que qualquer pessoa que tem aquela opinião é um ser do mal, ou um bandido ou criminoso e não merece nem o respeito aos seus direitos fundamentais. Na liberdade de expressão, você inclusive tem o direito de mentir, né? Nada impede você de mentir. Se a sua mentira não prejudicar ninguém, por exemplo, você pode chegar e dizer que os ovos, a partir de amanhã, vão custar R$40. É uma mentira. Isso vai prejudicar alguém? Isso vai... se prejudicar alguém, você pode ser processado civilmente por danos morais, perdas e danos, ou por crime de calúnia, injúria ou difamação. Fora disso, é seu direito ter a sua opinião. Então, mas não é essa a realidade que a gente vive hoje, né? A gente está literalmente, para voltar ao assunto, pisando em ovos. Os ovos tão caros. Sim, os ovos caros, faltando ovos, a gente pisa e vê muito bem. Só complementando, até o Jorge, o roteirista, assistiu o programa César Barbosa. E ele acabou de mandar para mim... Mas o Jorge também não é uma fonte muito Não, mas a fonte não é o Jorge. Ele o... mandou a fonte da revista Oeste, falando que agora o Marcos Duval recuou, porque ele falou que renunciaria o cargo, mas ele recuou e falou que quem tentou o golpe não foi o Bolsonaro estava do lado, mas foi tudo o Daniel Silveira. Então, mudou um pouco a versão, aparentemente. Enfim, mas isso vai dar muito pano pra manga e sexta na Veja ele promete documentos. Ele não pode mostrar. Então, eu tava vendo ontem, porque ontem falou muito tal. A gente tá falando muito desse negócio, os caras lá, né? Os políticos, tá muito democracia, da toxicidade. Eu não gosto muito desse termo, não. Acho meio bobo, porque é tóxico, tal, não sei o quê. E alguém falou o seguinte: o único jeito de pacificar a bagaça é economia e bem. Sim. Se a economia for bem, os ovos vão ser distribuídos, preservados. Não vai precisar quebrar ovos de todos. Eu acho que esse é o grande pensamento. Exato. Será que a economia vai bem? Porque se a economia for bem, se você vai na Avenida Paulista, ninguém está falando sobre isso. Nesse momento. As pessoas estão correndo atrás. Porque ainda não sentiram. Estão trabalhando. Também. Meu querido Mota, você acha que a economia vai bem? Irá bem? Ou não? Essa eu acho que é a chave de tudo, de toda a história. Emílio, eu precisaria pensar para dar uma resposta melhor, mas a resposta que eu tenho para você agora é a seguinte: se a economia for mal, muito provavelmente todo o resto vai mal. A gente está vendo as greves aí, greve na França. Acho que 2 milhões de pessoas fizeram greves na França, agora no Reino Unido. Isso. Parando setores essenciais, transporte, energia, saúde, né? Eu fiquei até pensando como é que esses manifestantes estão sendo chamados lá. Se eles lá são chamados de antidemocráticos também, mas enfim, né? Se a economia for mal, todo o resto degringola. Mas o fato da economia ir bem, eu acho que não é garantia suficiente de que a política vai bem,
ou de que questões importantes como a liberdade vão ser tratadas como deveriam, porque no ano passado a nossa economia foi muito bem, não é isso, Sami? Me corrija se eu estiver errado. A gente foi muito bem ano passado especificamente. Mas o ano passado foi campanha. Foi a campanha eleitoral. Era o MAS, foi o MAS. Mas mesmo assim poderia não ter ido. A gente conseguiu reduzir, salvo engano, de cabeça aí, criamos pelo segundo ano consecutivo 2 milhões de postos formais de trabalho, reduziu muito o desemprego. A inflação foi mais baixa que vários países desenvolvidos, o que também é bom. E o crescimento que começou o ano com uma perspectiva de um voo de galinha de 0,10, 0,20, acabou fechando, vai sair o número, mas algo em torno de 3%. Curiosamente, ficou acima da China, que deve ter o pior PIB desde 1976. Então, ano passado foi bem a economia, a gente estava caminhando, claro que faltavam algumas reformas, como a tributária, e agora fica todo mundo em dúvida se com esse novo presidente do Senado, né, novo, assim, a manutenção do presidente do Senado e esse novo Senado, a gente vai ter espaço para uma reforma tributária que é muito importante. Mas a economia esse ano não tem tido sinalizações positivas. A gente pode citar a tentativa de revogação de teto dos gastos, a tentativa de revogação, e talvez consigam, de mexer na lei das estatais para pôr políticos em cargos importantes, como a presidente da Petrobras. A independência do Banco Central, independência do Banco Central, a moeda que não faz sentido nenhum, o peso muerto. Então, quer dizer, a gente não sabe se vai andar isso. BNDES financiando. Não, então, se você pegar histórica... Não sei se vai acontecer. Espero que nada aconteça, mas mas se você pegar historicamente, já sabe que isso aí nada dá certo. Porque já foi feito. Mas tem chance de não vingar essas coisas. Mas se vingar, são todas ruins e preocupantes. Não, então... Fala, Mota. Fala. Para não fugir da tua pergunta, né? Então, eu acho que o que as pessoas querem dizer quando falam em pacificação, né? O país precisa ser pacificado. Eu acho que tem pelo menos duas questões misturadas nessa história de pacificação, né? Primeiro, uma coisa que tem a ver com a interferência dos poderes, né? Um poder interferindo no outro, e tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco falaram sobre isso nos seus discursos, né? Por exemplo, do legislativo ser mais autocontido e parar de recorrer ao judiciário toda vez que eles... acho que os dois falaram isso no discurso. Às vezes a gente resolve uma coisa aqui, sai alguém daqui correndo para o judiciário e há uma interferência no poder que é um poder eleito, né? E isso aconteceu várias vezes e com temas importantes. Então, como é que você pacifica? Isso não tem nada a ver com economia, né? Perceba, a independência dos poderes da República. Agora, o outro tema que também, quando muita gente quer dizer quando trata de pacificação, é que no Brasil, até alguns anos atrás, eu diria, vou escolher um marco aqui, né? 2013, 2014, havia quase um consenso em relação a opiniões políticas no Brasil. Eu estou falando da maioria das pessoas, né? Que é o que o meu amigo Gustavo Maltacho, que vocês já entrevistaram aqui uma vez, chama do progressismo estrutural. Todo mundo concordava mais ou menos com as mesmas coisas. E aí você teve um renascimento de forças que não são de esquerda, os liberais e os conservadores. E essas forças cresceram muito, tomaram o controle das ruas, né? Vocês vão lembrar que até 2013 as ruas brasileiras eram tomadas majoritariamente por aquelas manifestações violentas, queima de pneu, depredação. Depois elas viraram verde e amarelo. E aí, no meio deste caldo todo, que também tanto fazendo parte do fenômeno quanto sendo um dos líderes, surgiu o presidente Jair Bolsonaro, que eu acho que é justo dizer, durante seus 4 anos de governo, levou essas mensagens conservadoras e liberais também, porque não vamos esquecer, ele botou o Paulo Guedes lá, né? O resultado da economia veio da presença do Paulo Guedes. E isso abriu as portas para milhões de brasileiros para uma realidade, para possibilidades com as quais eles nunca tinham sonhado. E aí esses brasileiros passaram a demonstrar oposição às pautas da esquerda.
Eu falo isso todo dia nas minhas lives com as pessoas. Hoje teve um cara desesperado. O Brasil acabou. Eu falei, cara, olha só, pensa 20 anos atrás. Onde é que você estava 20 anos atrás? Você tinha alguma ideia do que acontecia por trás da política do Brasil 20 anos atrás? A minha aposta é que não tinha nenhuma, porque eu não tinha há 15 anos atrás. Hoje em dia a gente tem mais consciência. O que acontece quando você tem mais consciência e você sabe o nome dos ministros, você sabe o que está acontecendo? Isso gera mais indignação, né? Você não aceita, as pessoas começam a reclamar. E aí chamam isso de polarização. Então, qual é o contrário de polarização? É ficar todo mundo feliz, aconteça o que acontecer? Não pode ser assim. Os olhos fechados. Já que vocês estão citando economia, Emílio, eu queria a visão do Mota, que a gente trouxe aqui o Tarcisão, e ele falou que o nosso querido Paulo Guedes vai ser o conselheiro dele. Se você ainda acha que ele vai mesmo voltar para o cenário político. Eu só preciso fazer um break. Pois não, desculpa. Então eu vou fazer um break aqui para a rádio e na sequência a gente tem a resposta aqui do nosso querido Mota. Vai lá, Reginaldinho, por favor, Reginaldinho. Então estamos no break aqui da Rede Jovem Pan, a gente continua na TV, continua nas plataformas. Por favor, pode responder o meu querido Mota. Mota, e aí, o que você achou dessa história do Tarcísio trazer o Paulo Guedes e até a história do Tarcísio também falar agora eu sou sócio do Lula, no sentido que ele vai ter que, obviamente, de negociar e política faz parte? Olha, o Paulo Guedes é uma das pessoas mais fascinantes que eu conheci na minha vida. Eu tive com o Paulo 2 vezes, uma delas foi no início de 2018, numa época em que eu nem pensava em política eleitoral, presidencial, enfim. Ele é um cara absolutamente fascinante, ele tem uma cultura gigantesca, inteligentíssimo, preparado, e eu acho que, acima de tudo, ele teve uma coragem enorme, porque sendo a pessoa que ele tendo conquistado o que ele conquistou, ele entrar num governo, e não sei se vocês lembram, muita gente dizia, o Paulo Guedes não vai durar 6 meses no governo. Sim. Porque ele tem uma personalidade forte. Cara, ele ficou o mandato inteiro. E com essas realizações, Paulo Guedes entrou para a história. Eu imagino que ele deve estar cansado, né? Muito desgastado, passar 4 anos, especialmente esses últimos 4 anos, né? Pandemia, guerra na Ucrânia, ativismo judicial desenfreado, o tal do consórcio de mídia que parece que foi desfeito, né? Acabou. Não tem, mano. Já era, acabou. Morreu. Mas então eu imagino que o Paulo Guedes deva estar cansado, querendo um descanso. Mas eu torço pelo bem do país que ele continue na política da forma que ele escolher, né? Se você me perguntar assim, qual seria o seu sonho? Poxa, imagina Paulo Guedes governador de algum estado, né? Ou pelo menos de volta ao ministério. Eu acho que o Brasil precisa demais do Paulo Guedes. Mas ele tem outras formas para contribuir, né? Quanto ao Tarcísio, eu acho também o Tarcísio uma das grandes revelações. Para quem acha que o Brasil não tem esperança, que está tudo ruim, o Tarcísio é um técnico fenomenal que conseguiu uma coisa quase impossível, né? Se transformou, se reinventou num político que teve uma vitória sensacional e, até onde eu sei, está fazendo tudo certinho, né? E ele está jogando o jogo da política. Eu falei isso hoje de manhã. As pessoas não entendem. Se você quer entrar na política, a política tem certas regras. Não é porque você é uma pessoa do bem e quer fazer coisas boas que essas regras da política vão mudar e se acomodar a você. Evidentemente, você vai encontrar situações em que você vai dizer, olha, eu não quero nada com isso, me esqueça, esse projeto eu sou contra, eu vou opor isso aí, mas você tem que estar no jogo da política, né? Não tem outro jeito de você fazer as coisas acontecerem. Muito bem. O Tarcísio, ele foi de técnico lá, foi técnico da Dilma, ele era técnico do governo. Sempre trabalhou nessa governador área de São Paulo, que é o vamos ver, vamos torcer. Mas é uma grande aposta, né? Uma aposta da direita. Todo mundo quer ficar antecipando, né, Emílio? Estamos falando que o Tarcísio também seria, como ele falou, você vê, ele tem um apreço pelo Tarcísio, quem sabe presidente. Acho que o Mota já tá olhando com essa vista. Eu acho que eu vi uma paixão política um pouco. Não, eu acho que a gente tem que ter... Eu falo isso toda hora. A gente tem que fugir dessas duas alternativas. A gente não pode cair no poço da amargura sem fim, vou me matar, vou cortar os pulsos. Perfeito.
e nem a gente pode ir para o outro lado do Poliana, né? Então, qual é a preocupação que eu tenho? Que aí daqui a pouco as pessoas começam a achar que Tarcísio presidente vai resolver todos os problemas. Também não é assim, né? Esquecem tudo, em vez deles focar. Qual é a missão do Tarcísio agora? É ele fazer de São Paulo o oásis do Brasil nos próximos anos, né? Um facho de luz, criar prosperidade, mostrar que as coisas que a gente defende não dão certo só na teoria, mas elas funcionam na prática. Essa é a missão dele. Daqui a 4 anos, eu pergunto a vocês, onde é que nós vamos estar daqui a 4 anos? O que vai estar acontecendo no Brasil? Ninguém tem a mínima ideia. Então, eu achei até interessante que parece que o Bolsonaro participou de um evento em Orlando ontem ou anteontem. Sim. Não sei se vocês viram algumas declarações que ele deu, né? Eu achei muito interessante. Eu vou puxar aqui, tá em algum lugar aqui, ó. Ele falou, o Brasil não acabou dia 1º de janeiro, que ele já tinha falado. Ele falou, o Congresso Nacional que assumiu é muito melhor do que o outro. E ele disse que ele, Bolsonaro, não se aposentou, mas há ótimas lideranças na direita. E se equivocam aquelas pessoas que colocam ênfase no bolsonarismo. Porque tem o fenômeno da tentativa de criminalizar o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é uma expressão legítima de preferência política, não tem nada errado, né? Se você pode ser lulista, se você pode ser petista, se você pode ser, né, para o pessoal do Novo, amoedista, você pode ser bolsonarista. Agora, o que eu acho que o Bolsonaro está tentando dizer é que esse universo de pessoas que não são de esquerda, como eu disse, que hoje no Brasil se contam as dezenas de milhões, muita gente chama de direita, que tem conservadores, liberais, tem os anarcocapitalistas, tem os libertários, né? Tem muita gente aí, é uma diversidade muito grande. Essa turma, ela inclui o bolsonarismo, mas ela não está limitada a isso. Sim. Então, eu vejo até muitos adversários que têm um entendimento completamente errado. Eles acham que precisam eliminar o bolsonarismo, como se não existissem dezenas de milhões de pessoas que hoje sabem que o imposto bom é o imposto baixo, que o Estado não tem que se meter nas nossas vidas, né? Que a escola não pode doutrinar, o objetivo da escola é ensinar aquelas coisas que são importantes. Eu acho, Emílio, na minha opinião, esse Brasil, essas dezenas de milhões de pessoas, não vão esquecer isso, não vão voltar para casa e voltar a assistir novela e aqueles programas de sempre. Elas acordaram. Então, mas esse aí, não sei se você vê dessa maneira, eu vejo assim, eu considero o afegão médio, porque mudou muito, tem muita pequena empresa, tem muito pequeno empresário, o cara abriu um negocinho, o sitiante melhorou a situação dele, ele tem uma cabeça diferente, porque o negócio do PT é aquilo lá, o PTzão velho de guerra, o pobre é a matéria-prima, é só pobreza, só miséria, vou cuidar dos pobres, vou cuidar dos pobres, e mudou muito. Essa galera, tem muita galera. Sim. O cara abriu um negocinho, abriu uma coisa no interior, na periferia. Exato. E mudou a cabeça de muita gente. E a gente não entra nessa conta. Não. Porque a história do PT é esse papo aí, né? Que e tem o progressista que fala que é progressista, mas isso é os bolivarianos, é a moeda, é o painho da América do Sul. É a mesma conversa. Você tá o mesmo papo, né? Ele quer ser o presidente lá que é a ONU sem Canadá e Estados Unidos. Como é que chama aí essa OLAC lá? Como é que chama aí? CELAC. Seu pai da CELAC. Sem vai Canadá e Estados Unidos. Vamos ver. Mas vamos ver o que vai acontecer. Isso só o tempo dirá. Ô Mota, mas você tá bem, né? Você tá bonito pra caramba, hein? Tá bem, pô. Estão te enchendo o saco aí ou não? Ô, Emílio, eu quero aquele produto só que vocês... Não, mas você eu não recomendo, não. Você tá um... Combina. Você tá bonito pra caramba. E o Pingos... Vocês são o máximo. Muito obrigado. Eu tô acompanhando o Pingos lá. Tá bom, hein? Tá bom, Pingos. Tá bom. Olha, eu vou te falar, eu tenho aquele pessoal que vai pegar aquelas ondas gigantes lá em Portugal, em Nazaré, você já deve ter visto. Sim. Aquela, hoje em dia, é a segunda profissão mais perigosa
do Brasil, né? É apresentar o Pingos? É comentarista político. É isso. Essa daí. Eu tô pensando até em mudar, ir lá para Nazaré, pegar aquelas ondas gigantes, para ver se eu diminuo o grau de periculosidade. É isso aí. Mas você fala em nome de muita gente aí acompanha a programação da Jovem Pan e a gente tá aqui para isso, né? Para ter esse público grande, essa audiência grande que vocês têm aí. E a opinião de vocês sempre é muito importante. Obrigado, viu, Mota? Muito obrigado. Eu vejo isso como uma missão. A missão, a gente está aqui nesse momento, nessa hora, né? Procurando orientar as pessoas. A gente não pode ser a gente não pode nem se desesperar e nem pode ficar acreditando em qualquer tweet que aparece, as pessoas já saem, né, achando que está tudo resolvido. É isso aí. A vida é dura, o mundo é injusto, mas a gente segue em frente. É isso aí. Aí o Mota, tá aí as redes sociais do Mota para você poder acompanhar.